Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos ao novo programa Sala de Professor. E hoje nós vamos à Espanha para conhecer um pouco da sua arte. Vocês estão pensando em Picasso, Dalí, Miró? Esqueçam. É isso mesmo, nós vamos conhecer a arte produzida pelos mouros, povo islâmico do norte da África que dominou a Península Ibérica por cerca de 700 anos. Vamos a Granada conhecer belíssimos palácios e mesquitas da época, representantes de uma arquitetura bem característica e repleta de mosaicos e entalhes complexos, verdadeiros desafios aos artesãos e aos matemáticos. Nós vamos ver tudo isso no documentário Azulejos de Alhambra. Já que nós vamos falar da Espanha, nada mais natural que falar em espanhol com a maestra Juliana Oliveira. Que tal, Juliana? Bien. Oi, tudo bom, Valmir? Tudo. Como é que a gente invita, como que a gente convida os professores de língua estrangeira, particularmente de língua espanhola, para gravar esse documentário? Primeiro que o documentário é maravilhoso e pega justamente na questão da cultura, com essa coisa mística que há em Alhambra, né? Então é um presente para o professor de espanhol. Isso é verdade. Língua e cultura tem tudo Tudo a a ver. ver, tudo Mas a a ver. gente também está falando de uma outra linguagem, por isso mesmo, quem vai nos ajudar a entender padrões utilizados é a professora Abigail Lins, de matemática. Tudo bem? Abigail Bibi Lins, como você é mais conhecida. Tudo bem, Bibi, tudo bem com você? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. O que a gente diz para o nosso colega de matemática para ele gravar esse material? Afinal de contas, está de bandeja para o professor de matemática, hein? Com certeza. Ele não só está maravilhoso para a língua espanhola, quanto traz à luz a geometria. A geometria, de fato, toma vida com esse documentário. E essa relação de geometria com a vida me lembra a relação de geometria com a arte. E o toque de arte vai ser dado pelo professor Paulo Faria. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O professor de arte tem um material belíssimo para trabalhar aí, não tem não? Com certeza. É uma grande oportunidade de fazer tanto a parte prática quanto teórica da arte aparecer. Além do que, a partir dos azulejos de Alhambra, o professor vai poder mostrar dois grandes artistas, Escher e o brasileiro Atos Bucão. Que maravilha. Você vai perder? Eu não vou. Então vamos a Granada, olé! Conferir os azulejos de Alhambra e daqui a pouquinho a gente volta. Hasta prontito. Até já. Olá, professores! Estamos de volta com o programa Sala de Professor. Nós assistimos ao documentário Azulejos de Alhambra e agora vamos começar o trabalho. Na verdade, nós ainda não vamos. Primeiro nós vamos fazer um rápido intervalo e depois vamos descobrir quais foram as primeiras questões que os nossos professores convidados levantaram em relação ao documentário. Não saia daí, hein? Daqui a pouco a gente volta. Até já. O que me chamou a atenção foi justamente o documentário ser em língua inglesa e a legenda em português. E os alunos, geralmente, quando você vai apresentar um documentário na sua aula de língua espanhola, no caso, e tendo uma outra língua, eles reclamam. Então, o primeiro momento foi isso. Aí eu fui imaginando que eu poderia ir justamente no ponto histórico-cultural, aí chama a atenção. É uma questão especificamente de motivação. Então, para mim, a minha maior dificuldade foi como transpor esse exemplo que já estava dado no vídeo, como é que eu poderia acrescentar. E aí foi a ideia de trabalhar com Atos Bucão. No meio do processo, com a ajuda dos professores, do prof. Valmir, a gente chegou a essa ideia de trabalhar com Atos Bucão, que é um artista brasileiro, que também trabalhou com arquitetura, né? E eu acho que foi uma boa associação. Porque a matemática está muito explícita nesse documentário e que fica até difícil você pensar numa interdisciplinaridade exatamente porque ela está muito ressaltada, né? Mas eu acho que esse conjunto de artes e artes visuais com a língua espanhola e matemática deu uma interdisciplinaridade muito rica.
Retornamos com Sala de Professor e estamos com tudo novo por aqui, hein, gente? Cenário novo, propostas novas e um formato muito mais dinâmico para vocês. E hoje é dia de arte, matemática e língua espanhola. E estão conosco as professoras Bibi Lins e Juliana Oliveira e também o professor Paulo Faria. E quem vai começar é a língua espanhola. Né, Juliana? Aliás, chama um pouco de atenção, porque as pessoas vão dizer assim, puxa vida, mas eu não vi ninguém falando espanhol, né? Só porque é numa cidade espanhola? E eu responderia, sim, é porque é numa cidade espanhola, não é? Sim, e é justamente durante todo o processo é que o professor em casa vai entender o porquê de nós estarmos começando com o espanhol, né? Tá certo. Bom, e como que o professor começa? Ele exibe o documentário? Como vai ser? O documentário ele vai ser apresentado no final do momento de espanhol, para o início de matemática, da aula de matemática, né? E o início de tudo mesmo da aula de espanhol seria com um bate-papo, uma conversa sobre a Alhambra, porque a pronúncia é Alhambra, Alhambra. né? Não falta aí a pronúncia espanhola, né? E conversar sobre o significado da palavra Alhambra, que quer dizer o vermelho. Então, como a Alhambra representa, é um palácio, é uma fortaleza, então fortaleza vermelha. Que lindo isso. Bonito. E você selecionou a partir de um determinado livro, aliás, gente, esse livro está aí na tela para vocês verem, você selecionou 2 textos, que aliás também se encontram na internet e é possível também você encontrar nesse endereço que está aí na tela. Esse material... É um texto que se chama Los Patios de los Leones, que tem tudo a ver com matemática, porque apresenta detalhes de figuras geométricas, e o El Balcón, que vai entrar justamente com um assunto específico da língua espanhola, que são os falsos cognatos. Ah, que legal. E a sugestão é que a turma fosse dividida em 4 grupos, ou alguns grupos, e assim, alguns grupos com os textos Los Patios de los Leones e outros grupos com El Balcón. Legal que são textos curtos, né, Ju? São Muito textos. E o professor ainda pode fragmentar ainda mais, para que o aluno tenha uma ideia, né, mais ou menos do que se trata e ele possa perceber isso quando ele for assistir ao documentário. Legal. E aí o que ele faz com esses 2 textos e com esses grupos de alunos? Então, eles seriam um debate, depois que eles fossem ler, e aí há um estímulo para que o aluno possa usar o dicionário, coisa que às vezes o professor não leva dicionário para a sala de aula. É verdade. Então, assim, eu vou mostrar o meu dicionário que eu uso. Aliás, estava escrito Ju Simeão, eu te apresentei como Ju Oliveira, mas é Ju Simeão, né? E assim, o dicionário ele é importante para o professor de língua estrangeira, Sim. né? Mas alguns professores não usam e não estimulam o aluno a usar também. Esse está bem usado, mostra que você usa de verdade. Eu uso. Tem outros aqui também, mas esse eu uso mais, é o que eu gosto mais. Agora, você tinha dito que era possível trabalhar, na nossa conversa anterior aqui, que era possível trabalhar a partir do Pátio de los Leones com uma questão de cores e vocabulário. O vocabulário seria cores, né? Então aqui, a sugestão, o professor pode fazer em PowerPoint, slide, mas também um cartaz. Isso aqui foi produção de aluno. Né? Ah, que legal. Então, as cores e nós pegamos imagens dos azulejos de Alhambra, para que a gente pudesse trabalhar aqui o vocabulário, a pronúncia. E, por exemplo, aqui nós temos a cor verde e amarillo. Justamente 2 cores que se encontram aqui. Perfeito. Na foto, na imagem. Vai apontando aí e vendo quais são as cores correspondentes. Há uma dinâmica aqui para fazer o trabalho, unir imagem com o vocabulário aprendido. Em Los Patios de los Leones, os alunos vão fazer isso. E o outro, você falou, El Balcón. Balcón. Já começa... que se trabalha com ele? Já começa, a própria palavra balcão é um falso cognato, porque balcão significa sacada, varanda. Então, o professor também tem a sugestão de montar PowerPoint, se tiver como recurso, né, usar aí o PowerPoint, ou então um cartaz. Esse também é produção de aluno. Certo. Né, aluno de 3º ano. Olha que legal. E aqui dá um a exemplo lista, lá. Aqui nós temos, por exemplo, o exquisita, né, o falso cognato, que significa delicioso, gostoso, que exquisita la comida. Aí pode ser assim e trabalhar
Quer dizer, for na casa de um espanhol e falou assim, está muito exquisita a comida. Então a pessoa vai achar maravilhoso. Se ele vier para cá e falar assim, está muito esquisita, está muito esquisita a comida, a pessoa, que falta de educação. Com certeza. É o momento mais divertido da aula. Os falsos cognatos, eles fazem isso, né? Sim. Deixam a aula mais dinâmica, mais divertida. Então, outro trabalho também feito por aluno, Olha que é ilustrado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a borracha, que não é de apagar, borracha, que Sim, bebeu muito, tá né? bêbada. Bêbada. E vários outros aqui. Mostra, outras fica imagens. assim, coloca bem em cima da mesa para nossa câmera pegar isso daí. Tem lá la cola, né? Que La é cola. o rabo, né? Não é a Isso. cola, Não é como a gente de poderia colar. imaginar. Tem o erquicita, tem osso, né? Que é urso, não é osso. Com certeza. Pelado, olha lá, tem o Calvin pelado lá, mas não é o Calvin. Pelado é Careca. calvo. Careca ou Careca. calvo. Maravilha. Então, certo. essa seria a sugestão para trabalhar os Muito dois bem. textos. E aí, a partir daí, exibe o documentário. Sim. Aí o documentário, o professor ele tem que tomar um cuidado, porque como o documentário é em inglês, a legenda é em português, os alunos vão reclamar. Eu estou na aula de espanhol, como é que pode? O documentário é em inglês, professora? Por quê? Né? Então tem que tomar um cuidado para depois explicar o que vai acontecer e tendo como sugestão a possibilidade do próprio aluno depois montar uma legenda, organizar uma legenda em espanhol. Substituir, no caso, né? Seria uma sugestão também. Aliás, precisa de uma legendagem também, porque muitas vezes as pessoas vão olhar e falar que matemática complicada, né? Olha o documentário, gira para cá, empurra para lá. Como é que é isso com o professor de matemática em Bibi? Então, esse documentário, o que ele faz com que o professor possa trabalhar é esse lado da geometria, em especial simetria e isometria. E que você tenha essa boa noção sobre rotação, translação e o que é isso, né? Que movimentos são esses, que diferenças tem. Mas eu trouxe um material que eu acho que vai deixar surpreso o professor do ensino médio pelo material que eu trouxe. Porque geralmente o professor de matemática, quando ele vai trabalhar geometria, trigonometria, às vezes ele fica um pouco temeroso, porque a gente nem sempre tem um conhecimento tão claro a respeito, né? Então, acho que eu trouxe um material aí para poder encorajar e mostrar o quanto dá para a gente trabalhar muito bem esse lado da geometria. Então nós vamos ver esse material, não é? Convido as professoras, o professor e todos vocês a irem para a nossa sala de trabalho. Vamos lá. É assim mesmo. Quer dizer, a gente vai construindo esse trabalho a partir das disciplinas. A interdisciplinaridade nasce a partir mesmo de azulejos. São azulejos que vão sendo montados. E depois a gente desloca, gira, recorta, cola. Esse recorte e cole que produz a educação, que produz a maravilha dos azulejos. Né, Bibi? É, isso. E, em especial, nesse contexto desse documentário, precisa estar muito bem entendido esse conhecimento matemático, voltado à geometria. Né? Por quê? Se a gente está querendo apreciar a arte ou pensar a matemática através da arte, esses conceitos matemáticos precisam estar muito claros. E esse seria o trabalho do professor de matemática dentro desse contexto. E quais seriam os contextos que viriam à luz para estar trabalhando, para poder estar apreciando essa arte do Palácio de Alhambra? Simetria, isometria, que são conceitos que estão aí as definições, né? Que a gente não vai... Isso vai aparecer num glossário no final do trabalho, que já a gente vai ver. Rotação, movimento de rotação, movimento de translação, movimento de reflexão e reflexão deslizante. Que, aliás, ele fala no documentário e explica também no documentário. É importante que o professor vá mostrando, né, cada uma dessas características. Sim. Inclusive aquela impossibilidade de fazer os deslocamentos, enfim, as operações, né, rotações de ordem 5, né? Exatamente. Então, esses conceitos e o que eles querem dizer precisa estar muito bem entendido matematicamente falando, para daí você se atrever a estar mexendo na arte, ou olhar a arte através da geometria, né? Então, a intenção é essa. Se é possível a disponibilidade de um laboratório de informática na escola, melhor ainda, você também pode trabalhar no laboratório, usar alguns aplicativos como Cabri Geometry, Cinderela, que são aplicativos de geometria dinâmica, para trabalhar esse lado de visualização.
dos movimentos e figuras geométricas, né? O que eu também trouxe, que eu acho que eu vou deixar um pouco o professor surpreso do ensino médio, porque às vezes a gente fica um pouquinho temeroso de estar trabalhando geometria plana e vai entrar na geometria espacial, com certeza, no ensino médio. Eu fiz questão de trazer um material para o professor perceber que no ensino fundamental já é trabalhado a geometria, os primeiros princípios de geometria e movimentos. Esse livro, por exemplo, ele está muito bom, da maneira como ele apresenta, lições de matemática, de Vânia Luz e Paulo Neves, hoje em dia é o 8º ano do ensino fundamental. Aliás, eles estão recordando simetrias da 6ª série, está escrito aqui. Exatamente, né? Então na 6ª eles já chegaram, já trouxeram um pouquinho o assunto, no 8º ano, hoje em dia, eles trazem simetrias e ornamentações, que é exatamente o que acontece nesse documentário, e é o que pode ser explorado. Então, ali eles vão discutir reflexão, e eu quis trazer essas imagens só para a gente relembrar, né? Então, a reflexão, um objeto refletido a partir de um eixo de simetria, então a noção de simetria e a noção de isometria, que vem o movimento de reflexão. O de rotação, que você rotaciona um objeto, né? A tantos graus, e o movimento de translação, que é você andar com esse objeto, não mudá-lo de forma e tamanho, e nesse mesmo ângulo. E ainda no mesmo livro dos colegas, o livro didático, eles trazem opções para o professor trabalhar com dobradura, com o aluno. Que legal. Que é uma das tem maneiras. Pranchas transparentes também, né? Que Isso, podem ser usadas. Para você poder, é um jeito de estar visualizando, né? Sim. Como eu falei dos aplicativos que você pode ir para o laboratório de informática, não tendo o laboratório de informática ou tendo, você também tem essa opção de estar trabalhando em sala de aula. Claro. Com dobraduras e perceber o eixo de simetria, trabalhar a reflexão. A simetria de rotação, então rotacionando o próprio objeto que você criou a partir de um ponto. Sim. A simetria de reflexão e rotação ao mesmo tempo, você refletindo um objeto e rotacionando. Que legal. Se o professor for observar os livros didáticos, inclusive em ensino médio, sempre vai estar correlacionado com artes. Claro. A maneira que Paulo e Vânia trouxeram foi que eles trouxeram o Palácio de Alhambra, os arcos de Alhambra e outras artes, e está correlacionando a simetria. Então, está aí o palácio. E eles trabalham também trazendo figuras, né? E correlacionando essa figura, quais são os traços geométricos, a rotação que ocorre, se tem rotação, se tem translação, dali você deriva um triângulo e assim por diante. Que bacana. Então, esse livro é um livro do 8º ano do fundamental, do ensino fundamental, muito bem trabalhado, muito bem contextualizado, que o professor do ensino médio, inclusive, pode ter como apoio um livro do ensino fundamental para trabalhar os conceitos em sala de aula e deixar melhor preparado o aluno a entrar, a estar preparado a observar essas figuras geométricas e esses movimentos na arte. Perfeito. E eu recomendo também um trabalho para o professor que eu encontrei, pensando nesse documentário, e resolvi indicar porque está muito bom esse trabalho, é de uma portuguesa chamada Suzana Ferreira, de Coimbra, trabalho que ela desenvolveu em 2000, o endereço está aí, todo esse material também está na ficha do professor, e ela trabalhou maravilhosamente bem todos esses conceitos que eu trouxe rapidamente, os conceitos geométricos, que o professor pode fazer uma leitura desse trabalho dela, que ele vai estar muito bem preparado para trabalhar isso em sala de aula. E tem muito mais ainda na bibliografia, você também trouxe mais material, né, Bibi? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos com mais Sala de Professor. Não saia daí, até já. O aluno está acostumado com essa coisa da imagem produzida, a própria impressora dele faz séries. Né? Então, tem essa coisa da aproximação do aluno e a ideia é fazer com que ele produza a sua própria imagem. Né? Que por mais que vai passar por uma técnica, que é o giz, a máscara, vazado, que também é uma técnica, mas é uma técnica que não é completamente digital. Então, ele vai ter acesso ao processo inteiro, ele vai ver o processo. E aí desmistifica porque o processo não passa pela máquina, não é mágico. Não tem essa magia técnica. A técnica ela é mais reduzida e ele acompanha toda ela. Estamos de volta e o Sala de Professor de hoje trabalha com o documentário Azulejos de Alhambra,
uma história sobre arte islâmica na Espanha. E nós seguimos o nosso trabalho com a arte, né, Paulo? Afinal de contas, agora você já está municiado. A língua espanhola falou, a matemática trouxe material, agora é a hora da arte. Muito bem, já estou fundamentado, né? Vamos lá. Como eu disse no começo, a gente vai fazer um pedaço do trabalho prático, outro teórico. Eu vou começar com o teórico. Vai começar com Escher, então. Exatamente. Maravilhoso. Mas antes, eu vou falar aqui. O importante é que está sendo feita uma análise de imagem. Sim. Por comparação, né? Logo, uma análise comparativa. Então, a primeira comparação do Escher com a Alhambra é a relação entre o uso da simetria. E qual é a grande diferença? Enquanto em Alhambra os motivos são geométricos, porque afinal de contas, vamos contextualizar, eles não podiam fazer a representação por motivos religiosos. Sim. E por isso o desenvolvimento geométrico, Escher não tinha essa questão. O Escher vai se valer então dessa geometria e transformar isso em elementos icônicos ou figurativos. E aí, no caso, esses pássaros, que vão ser os estudos, aqui a gente vê o detalhe de uma obra dele, como a Bibi falou, a relação de translação, né? Que lindo, né? Dia e noite. O dia e noite. Muito bem. Então, uma outra relação de distanciamento é fazer pequenos trabalhos, né? Enquanto a Alhambra era uma relação com a arquitetura. Sim. Né? E eram grandes painéis. E, fazendo esse gancho, Atos Bulcão, que, ao contrário de Escher, era um grande estudioso de Alhambra, não necessariamente, não tem nenhum estudo que fale sobre isso, mas ele tinha essa relação de proximidade entre a arte e a arquitetura. E também os azulejos e a relação geométrica. Né? É um barato, porque é um grande artista brasileiro, pouco conhecido, infelizmente, né? Do mundo da arte ele é bem conhecido, sim. Em Brasília ele é bem conhecido, em Minas Gerais tem alguns trabalhos, tem vários trabalhos dele no Brasil, mas infelizmente Atos Bulcão é pouco conhecido, né, Paulo? E tem uma grande produção, né? Sim. Tem produção relacionada à arquitetura, que fica mais claro. Olha que lindo. Né? Tem uma produção relacionada à fotomontagem, uma produção relacionada à pintura, enfim, é uma obra muito vasta. Mas voltando, né, aqui a essa questão para relacionar com o nosso trabalho, né, eu vou eleger o Atos Bulcão, né, para ser o tema do nosso trabalho interdisciplinar. Maravilha. Vamos lá? Eu estou vendo que vocês fizeram um painel aqui, vamos nos aproximar aqui do painel. Que lindo que ficou esse trabalho, não? Fizemos mesmo, né, porque fui eu, a Juliana e a Bibi, fizemos juntos. Que bacana. Né, e com a ajuda, né, de um recurso plástico, né, que é técnico, né, que é a máscara. Sim. A gente faz uma máscara negativo a partir, né, do motivo do Atos Bulcão. Né, a parte branca ali vai ficar a parte azul aqui. E como podemos ver, assim. O legal daqui é que dá para explicar direitinho como é que funciona a relação entre célula, módulo e padrão. Aqui eu tenho a célula, que é a menor parte do módulo. Usando o movimento de reflexão, a gente vai fazendo conseguiu um rebatimento, são várias reflexões sucessivas. Exatamente. Né? E a gente abre aqui, ó, a nossa máscara, para ajudar na velocidade na hora de fazer isso. A gente pode, por translação, né, fazer o objetivo desse trabalho, que não é só fazer um pequeno painel, mas fazer um grande painel, né, fazer um mural. É assim como era em Alhambra, e como é o trabalho do Atos Bulcão, painéis. Né? Então, qual é a proposta? A proposta é, a partir, né, da contextualização cultural, né, trazida pela língua espanhola, né, a fundamentação matemática, que vai possibilitar esse tipo de imagem, a gente vai construir essa imagem utilizando... Aqui, no caso, eu utilizei o giz de cera, né, que é um material bem corriqueiro, comum nas escolas, bem utilizado. Mas eu já tinha errado, que eu mostro que o professor também erra, né? Eu fiz um teste com tinta acrílica que não deu muito certo, porque ficou colando. E aqui uma outra possibilidade, que é se a gente quiser que apareça menos a mão, né, o gesto da pessoa que fez, a gente pode trabalhar com colagens. Colagem também, né? Que é muito bonito. Isso aqui é só um exemplo, afinal, né, o ideal é que cada turma possa variar, né, a sua produção visual. Né? A ideia é que cada turma faça um grande painel e no final das contas a gente tem uma exposição na escola, né, com painéis de cada turma. Todos inspirados nesse trabalho maravilhoso do Atos Bulcão. Exatamente. Né? Que incrível! Eu estou vendo essa relação muito clara aqui entre a arte e também a matemática. Mas, Paulo, onde é que a língua espanhola entra nesse trabalho? Você que está apresentando o trabalho interdisciplinar. Ah, sim, boa pergunta. Hoje, quase todas as exposições têm como referência, né, um texto,
Falando, de como foi essa exposição, né, de quem é essa exposição, Certo. o que motivou essa exposição. Enfim, esse texto vai ser em língua espanhola, né, porque, afinal de contas, é a língua que está sendo apresentada aqui e diz respeito à Alhambra, que a gente não pode esquecer, Atos Bucão, mas também é em relação à Alhambra. Tá certo. Né? E aí, debaixo desse texto, como um texto, uma exposição bilíngue, né, vai ter o texto em português. Certo. E como as obras vão ser muito grandes, tomar grandes painéis, né, a gente pode fazer um pequeno texto falando sobre o processo de que tipos matemáticos foram usados, quais foram as inspirações, mais Atos Bucão, ela fez a parte, né, das translações, rotações, ou fez mais como o Atos Bucão resolveu espalhar isso, né, de forma mais dinâmica, uma harmonia dinâmica. Enfim, e esse texto vai dar conta um pouco disso. Mas não é só isso, várias palavras vão aparecer, né, com dificuldade, tanto na matemática, palavras, né, pouco conhecidas em matemática, nas verdade. artes, em espanhol. E aí também cabe à língua espanhola fazer um glossário, para que tudo fique muito mais claro. Bom, Juliana vai falar desse glossário, mas lá na mesa, enquanto vocês voltam para lá, eu quero ter uma conversa com os nossos professores. Ok. Maninho, vem aqui. Professores, é fundamental que nós possamos realizar esse tipo de trabalho dentro da sala de aula. E nesse caso, fora da sala de aula. Esses painéis são importantes para entender um autor, um pintor, um artista brasileiro fundamental para o século XX, um artista que tem uma participação enorme na produção artística brasileira e também que pode servir para você discutir questões históricas, a Alhambra, por exemplo. A escola é exatamente esse lugar de experimentação. Vocês acabaram de ver agora. O professor de arte foi lá, começou a pintar, colou a máscara, ficou horrível, grudou tudo. Então é o momento da gente pensar, será que não é o momento de voltar lá para aquele velho giz de cera? Técnica e tecnologia são assim. Muitas vezes a gente tem que estabelecer esse diálogo. É o diálogo entre o que veio antes e o que veio depois. É o diálogo entre a Alhambra e o século XX. Entre artistas atuais e artistas antigos, muitos deles desconhecidos. Esse trabalho é um trabalho muito bonito de ser feito. Eu acho que o glossário, ele traz também uma revelação de muitas palavras que para as pessoas, para muitos professores, são palavras difíceis de entender no seu contexto. Fala um pouquinho do glossário para a gente, Juliana. Então, o que a gente pensou foi o glossário relacionado às duas disciplinas. Espanhol daria o suporte, com uma língua mesma, né, estrangeira. Então, o uso do dicionário também, como foi comentado, nos dá a base para que a gente possa perceber a sequência de um glossário em ordem alfabética, as palavras usadas no vocabulário de artes e matemática, a explicação em espanhol. Mas o professor, ele pode colocar a tradução em português. Nós temos lá algumas palavras, célula, módulo, rotação, suporte. Rotação. Bom, deixa eu fazer aqui um resumo bem rápido do nosso trabalho de hoje. Começa com o espanhol, localizando, falando onde é Granada, a Espanha, aí trabalha com aqueles dois textos, em seguida trabalha dicionários, que é fundamental, exibe o documentário, o professor de matemática vai trabalhar simetria, isometria, todas essas questões que também são importantes. Em seguida vai trabalhar livros didáticos lá do ensino fundamental que trazem também esse assunto. E o professor de arte localiza essas questões todas, a dominação, por que não dava para usar ícones, não dava para usar essas imagens, a inspiração do Escher e o nosso trabalho do Atos Bucão. Aí nós vamos para a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é aquele trabalho magnífico que dá para colocar em prática conhecimentos de arte, conhecimentos de matemática e complementar com textos de língua espanhola e em língua portuguesa. Em seguida, um glossário para deixar tudo bem claro, transparente e bonito. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês propuseram hoje. Tenho também certeza que vocês estão gostando do trabalho e do novo formato do programa. Conte pra gente o que você achou aí, hein? Mande-nos os seus comentários e as suas sugestões. Nosso e-mail é saladeprofessor@mec.gov.br. E escreva também para a revista TV Escola, Tecnologias na Educação. Conte como você e os seus colegas estão transformando a educação aí, na sua escola, na sua cidade. O e-mail da revista é tvescola@mec.gov.br.
Estamos aguardando a história de vocês. O Sala de Professor fica por aqui. Obrigado mais uma vez, professoras, professor. Nós que agradecemos. Nós agradecemos a eles e agradecemos também a vocês pela audiência maravilhosa, pelo trabalho que vocês fazem. A gente se vê na quinta-feira no programa Acervo. Vamos exibir a primeira parte do documentário Palestina. Até lá e um bom trabalho para todo mundo. Fiquem ligados na programação da TV Escola, o canal da educação. Até breve. Tchau, tchau. Vai, senta. Senta, vê se a marca está na sua frente. Faz assim com a mão. Sabe, professor? O professor fala com a mão. I'm talking to you com a mão. Entendeu? Vai. Eu sei, foi horrível, mas era só para descontrair. O Sala de Professor fica por aqui. Obrigado mais uma vez, professoras, professor. Obrigado a você. Nós que agradecemos. Eu também sou muito agradecido, não só a eles, mas também a todos vocês. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Vai, senta. Senta, vê se a marca está na sua frente. Faz assim com a mão. Sabe, professor? O professor fala com a mão. I'm talking to you com a mão. Entendeu? Vai. Eu sei, foi horrível, mas era só para descontrair. Muito obrigado pela proposta de trabalho de vocês. Tenho certeza que os professores vão fazer isso nas escolas. Obrigado. Tenho certeza que você também está gostando do trabalho e do novo formato do programa. Conte pra gente o que você achou. Mande-nos os seus comentários e as suas sugestões. Nosso e-mail é saladeprofessor@mec.gov.br. E como nós falamos do artista Escher, vai aqui uma dica. Sexta-feira, ao meio-dia, a TV Escola vai exibir o documentário Metamorfose, um lindo material sobre o trabalho do artista. Não perca. O Sala de Professor fica por aqui. Obrigado mais uma vez, professoras, professor. Obrigado a você. Nós que agradecemos. Eu também sou muito agradecido, não só a eles, mas também a todos vocês. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Vai, senta. Senta, vê se a marca está na sua frente. Faz assim com a mão. Sabe, professor? O professor fala com a mão. I'm talking to you com a mão. Entendeu? Vai. Eu sei, foi horrível, mas era só para descontrair.